Olha, nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, aqui em São Paulo, um evento tradicional, a Marcha para Jesus. O presidente Lula foi convidado, mas já informou que não poderá estar presente, mas vai mandar representante do governo para falar sobre esse assunto e também outros assuntos do Congresso Nacional. A gente recebe o deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan. Tudo bem, Tiago, Adriana, muito obrigado. Um abraço a todos vocês e aos nossos telespectadores. Bom, deputado, falando sobre esse evento aqui em São Paulo nesta quinta-feira, a ausência do presidente da República, de que maneira desprestigia esse evento? E muitas vezes os presidentes comparecem sim, porque é um evento importante não só do ponto de vista do que se reivindica muitas vezes, mas também do ponto de vista político, né? Eu acredito que não é desprestígio porque nós entendemos uma dificuldade hoje que o presidente Lula precisa achar um caminho. Nós que somos evangélicos entendemos que as autoridades elas têm que serem respeitadas porque a Bíblia diz que elas são constituídas por Deus. Então o presidente Lula talvez esteja sendo inteligente em mandar o ministro mais próximo dele, que inclusive é evangélico da Igreja Batista, o ministro Messias, da AGU, para representar neste evento. Ele tem certeza disso, que não seria oportuno ele participar quando ele ainda está usando o fígado no país e não pacificou o país. Então, a partir do momento que ele pacificar o país, que precisa pacificar, parar com essa raiva, com esse fígado e começar a governar para aqueles que não votou nele, com certeza ele vai estar nesses momentos, eu tenho certeza, porque ele sempre foi muito querido nos momentos que ele foi presidente da República. Eu acho que não seria agora diferente. Eu acho que ele está sendo inteligente não ir lá para, de repente, não ser vaiado, né? De qualquer forma, deputado, a gente tem acompanhado um Congresso mais conservador, uma dificuldade por parte do governo, uma polarização que ainda existe, dificuldade de Lula na articulação, já foram algumas derrotas no Congresso, na Câmara, pelo menos 4 em 5 meses. Como o senhor acha que Lula deve lidar, o governo federal, com esse movimento, com essa situação relacionada a articulações políticas? Esses dias nós ouvimos aqui o nosso presidente Bolsonaro falar que nesse momento não se fala de eleição, se fala de país. Ou seja, qual o recado que ele quis dar? Gente, a eleição acabou, perdemos a eleição e tem outro presidente. Esse presidente que está aí, o presidente Lula, ele tem que ter para o país, para o Congresso, aquilo que era chamado Lula, paz e amor. Precisa de uma palavra de paz para o congressista. Nós que somos de centro, sendo de centro-direita, somos de direita, nós não queremos o mal do Brasil, queremos o bem, independente do presidente que esteja. Está aí o presidente do PT, que, diga-se de passagem, nomeou um articulador político fantástico, que todos nós gostamos dele, de direita, esquerda, de extrema-direita, extrema-esquerda, que é o Alexandre Padilha, é um cara fantástico. O que precisa é o presidente Lula trazer uma palavra de paz e amor para o Congresso, conversar com o Congresso, porque o país precisa andar. Essas derrotas se deu, eu particularmente votei contra algumas coisas do governo, porque não para fazer oposição burra, mas para dizer assim, olha, o senhor precisa conversar. O senhor ganhou uma eleição com uma margem muito pequena, o país precisa de pacificação e nós somos representantes do povo, nós precisamos ser ouvidos nas pautas, não é simplesmente empurrar a goela abaixo. Então, o presidente precisa conversar, repito, o articulador político dele é muito bom, é um cara muito inteligente, tem conversado com a gente, mas nós esperamos uma palavra de pacificação do líder que essa semana sentou com Arthur Lira e com certeza aí começa sim trazer uma segurança para o Congresso. O deputado, antes de passar a palavra para os comentaristas, queria aproveitar e perguntar sobre a indicação de Zanin para o Supremo. Na semana passada, a oposição, claro, fez críticas a essa indicação e, ao que tudo indica, no Senado haverá, claro, uma aprovação rápida do nome dele. Inclusive, a gente já vem acompanhando as articulações de Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, com o próprio presidente Lula, para ele exigindo alguns cargos, enfim. De que forma a senhora acha que o Congresso deve referendar esse nome e se essa discussão sobre indicações tão próximas ao presidente da República em relação ao Supremo? Eu tenho 3 pontos importantes para comentar com você, se você me permite. Número 1, é natural a oposição criticar, isso é natural.
Mas vale lembrar que, na indicação do ministro André Mendonça, que era uma das pessoas mais próximas do nosso querido amigo e irmão presidente Jair Bolsonaro, na indicação dele, as críticas da oposição foram poucas. As maiores críticas que nós tivemos foram daqueles que estavam no governo, que estavam fazendo oposição. Diga-se de passagem, o PT, na época, nos entregou os votos lá no Senado, sem críticas, sem duras críticas ao ministro André Mendonça. Isso nós acompanhamos de perto, estivemos juntos no processo inteiro, desde o primeiro dia que o presidente Bolsonaro me pediu, como liderança naquele momento, para ajudar no processo. E isso foi muito importante, porque as maiores críticas eram: por que o André? Porque é evangélico, é mais próximo do presidente. Aí, número 2, é o presidente da República que indica. Não é papel meu, não é papel do Senado, a Constituição dá o direito exclusivo a ele escolher. E naquela época o presidente Bolsonaro escolheu o mais próximo dele. E nós aceitamos, nós trabalhamos, e é nosso amigo que está fazendo um papel maravilhoso para o Brasil de imparcialidade. Isso já saiu em várias reportagens no mundo inteiro. Então, nós temos que medir isso aí e saber fazer uma oposição inteligente. Quem indica é o presidente e ele tem o direito de escolher. Agora, número 3, nós estamos sim apoiando o ministro Zanin, porque entendemos que ele é uma pessoa na mesma linhagem do ministro André Mendonça, uma pessoa de imparcialidade, coerente, tem uma vida ilibada, todos sabem que ele tem notável saber jurídico, é um grande jurista, e nós entendemos que o presidente Lula fez uma escolha maravilhosa, e por isso que nós estamos ajudando ele, ajudando a conquistar votos, conversando com as lideranças, e nós vamos ajudar, inclusive, convencer os nossos senadores de direita que, se fizeram oposição, façam oposição inteligente. Deputado Cezinha de Madureira, pergunta agora de Amanda Klein. Deputado, bom dia. Eu gostaria de saber do senhor que possíveis gestos ou sinalizações o presidente Lula pode fazer em relação ao eleitorado evangélico, até para fazer as pazes com a bancada evangélica e com o eleitorado evangélico, que, aliás, já o apoiaram, né, em outros, nos seus primeiros governos. E lembrar só que, no caso da Marcha para Jesus, a instituição do Dia da Marcha para Jesus, em 2009, foi sancionado pelo presidente Lula. E nenhum outro presidente havia participado da marcha antes de Jair Bolsonaro. Bolsonaro foi o único presidente a participar da Marcha para Jesus. E a gente vive num Estado laico. Quando Lula declinou do convite, ele falou que declinou de um honroso convite e lembrou que a Marcha para Jesus é uma enorme expressão de fé do povo brasileiro, ou seja, já fez um gesto e elogiou a marcha. Mas, enfim, que outros gestos o senhor acha que são necessários do governo? Olha, Amanda, primeiro, nós respeitamos o presidente Lula porque ele ganhou a eleição. Isso é número 1. Número 2, ele, em outros momentos, como lá em 2002, quando o PSDB queria acabar com a igreja, transformar a igreja em agremiação, foi o presidente Lula, naquela época, que mudou essa história quando os líderes da igreja, como o bispo Manuel Ferreira, então pastor na época, falou: quando o senhor vai se confessar, você vai no time de futebol ou o senhor vai na igreja? Ele falou: vou na igreja. Então tá aí a diferença de igreja e time de futebol. Então a igreja não pode ser uma agremiação como time de futebol, e sim diferenciada, até porque hoje nós somos 40% da nação. Então dizer que o presidente Lula não sabe o que fazer, eu tenho certeza que ele sabe. Ele não é bobo, ele não rasga nota de 100. Então ele sabe a sinalização certa que tem que fazer, de nos atender. Não é fazer alguma coisa para os evangélicos, não. Ele só precisa, de fato, dar demonstrações que ele respeita o mundo evangélico. Nós perdemos a eleição, ele ganhou a eleição. Então nós temos que respeitar isso, fazer uma oposição inteligente nas pautas que não forem positivas. Nós temos que sim discutir, articular, conversar e jamais votar não por votar não. Nós temos no Congresso Nacional hoje, Amanda, a média de 130 e poucos deputados federais evangélicos. Desses 130 e poucos deputados, nós temos ali uns 70 que são representantes direto de igreja, como eu, que reporto a minha igreja.
quando me dá o voto, me dá uma responsabilidade, eu tenho responsabilidade. Eu não posso chegar no Congresso aqui e sair votando não porque o PT ganhou. Não, eu tenho que ter sabedoria e responsabilidade de ajudar a construir, até porque nós, 40% da nação, somos brasileiros. Precisamos comer, precisamos viver, precisamos pagar conta. Nós sentimos as mesmas necessidades que os outros brasileiros sentem, com uma diferença. Nós defendemos uma fé, nós construímos algo diferente para um país melhor, nós precisamos ser respeitados dessas pautas. Então, o presidente Lula, o que é que ele precisa fazer? Ter um diálogo, ter uma fala, convidar os líderes evangélicos para estar com ele e dizer, olha, não temos nada contra vocês, segue aqui um gesto que nós somos um país laico e não queremos nada contra vocês. Ou seja, aquela frase que todo mundo conhece, o Brasil inteiro está esperando o Lula, paz e amor. Até porque temos 4 anos aí pela frente e precisamos conviver com ele. Deputado, para encerrar a nossa entrevista, Cristiano Beraldo. Bom dia, deputado. O PSOL, ele está usando a CPMI do dia 8 de janeiro para tentar colocar as igrejas evangélicas como financiadoras, como instituições envolvidas com os atos que aconteceram ali, com os protestos nos quartéis. A bancada evangélica está preparada para esse embate com a esquerda, para poder esclarecer o que aconteceu, mas também preservar a sua atuação como entidades religiosas? Olha, primeiro que o PSOL, ele é um partido que nós já conhecemos e sabemos que não importa qual seja o tema, o PSOL é contra. Essa é a realidade. Não importa o tema, o PSOL é contra porque eles são contra tudo e todos. Agora, com relação à legalidade desse tema, dessa fala dele, eu acho que ele está equivocado. Está equivocado e nós vamos, de fato, provar que nós não temos nada a ver com esse tipo de manifestações criminosas. Nós vivemos num país laico e nós temos, sim, a liberdade de expressão e podemos fazer a manifestação que quiser. Inclusive, esse texto ia ficar mais claro ainda na Lei 2630, que chamaram de fake news. Estava deixando bem claro lá qual a responsabilidade de cada um e o que a igreja poderia ou não fazer. Neste caso, nós, igreja, não somos partido político, nós não participamos de nenhum ato criminoso. Em vários momentos, a igreja no país defendeu o então presidente Jair Messias Bolsonaro, que levantava falando em Deus e dormia falando em Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Presidente que foi correto conosco e era o direito de nós defendermos quem defendia a nossa pauta. Agora, é inadmissível ter um partido como o PSOL precisando reconstruir o Brasil e vir com essa palhaçada de querer dizer que a igreja está envolvida num ato desse. Deputado Cezinha de Madureira, do PSD aqui de São Paulo, mais uma vez obrigado pela gentileza, bom trabalho.